irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler do 19 ao 22 e depois nós vamos ler Marcos, capítulo 3. Tá? Apenas 3 versículos lá. Então agora nós vamos ler Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. Amém? Hoje a meditação vai ser rápida, é um dia especial, temos ceia do Senhor também. E, além de tudo, é o dia das mamães, né? Então as mamães hoje têm um compromisso com os filhos, em casa. Então precisamos liberá-las cedo. Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim o texto sagrado: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora vamos abrir lá em Marcos, capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 33. Marcos, capítulo 3, verso 33, diz assim o texto sagrado: e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha mãe, minha irmã e minha mãe. Amém, queridos? Podemos sentar. Amados, o Senhor me chamou a atenção esta semana para esse texto, e que eu acho que é bem propício para a ocasião. Hoje é dia das mães, também estamos celebrando a mesa do Senhor, então eu queria fazer uma breve meditação sobre esses dois textos. Então, na leitura que nós fizemos agora de Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando um termo grego, que é o oikeios. Oikeios é aquele que pertence a uma casa ou uma família. Foi isso que Paulo quis dizer. Quando ele começa lá no versículo 19, dizendo que nós não somos estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, ele está falando de oikeios. Você faz parte de uma família. Amém? E aí Paulo, ele começa a falar da força dessa identidade. A identidade de uma família. Toda família tem uma identidade, nós vamos falar sobre isso também. Tá? E aqui Paulo, ele começa a trazer, a esboçar as linhas principais dessa identidade. Tá? E aqui ele estabelece pelo menos 4 princípios, que foram os que Deus mostrou para mim, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tá? Dentro desses dois textos. O primeiro princípio está aqui no versículo 19. Olha só que coisa interessante. Paulo começa a dizer o que nós não somos dentro dessa família. Ele diz assim: vocês não são estrangeiros e nem forasteiros. Ou, em outras palavras, vocês não são desconhecidos. Vocês não são pessoas ocultas, que não tem uma procedência, que não se sabe alguma coisa sobre. Vocês são da família, portanto vocês são conhecidos. Então, forasteiros e estrangeiros vocês não são. Então ele começa já a estabelecer uma situação para todo aquele que faz parte desta família. E ele ainda chama a atenção para outra coisa muito interessante, quando ele fala que nós somos concidadãos dos santos. Concidadãos, no grego, está apontando para uma pátria, para um lugar que é comum para todos que pertencem a essa família. Então ele fala assim: vocês são concidadãos ou participantes,
ou com direitos legais dentro deste país, deste lugar. Então ele está falando da nossa pátria, que é os céus, e que nós somos concidadãos uns com os outros, tá? Pertencemos todos a essa pátria. E esta família é imensa, ela está espalhada por toda a face da terra. Tem irmãos, nós temos irmãos que nós não conhecemos, mas que nós vamos vê-los um dia conosco lá no céu. E aí ele chama a nossa atenção para outra coisa também, que nós somos concidadão dos santos. A palavra ágios, que é no grego, que Paulo utiliza aqui, ela tem o significado de algo que é muito sublime, que foi separado com muito cuidado, com muito zelo. Este povo, esta família, é uma família toda ela especial. Então Paulo começa já a traçar um esboço, como eu falei agora há pouco, nas linhas gerais de como esta família. Então, como toda família, essa família tem um pai, que é o gestor, que é o camarada que controla, que cuida, que zela, que está ali na frente da família protegendo e guardando. Nós temos os nossos irmãos, tá? E nós temos o irmão mais velho. E esse irmão mais velho é o próprio Jesus. E ele diz isso. Ele diz: vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Então, queridos, é muito interessante a forma como isso é colocado aqui. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui é esse, que nós não somos estranhos, que nós temos uma identidade, nós pertencemos à família de Deus. Então existe, isso é real, é fato. Nós temos uma pátria, nós temos uma casa, nós temos uma morada que não é essa aqui. Nós somos estranhos para este mundo, somos forasteiros aqui neste mundo, mas lá não, irmãos, somos concidadãos, participantes de toda esta glória maravilhosa que o Senhor Jesus nos prestou. Mas existe um segundo princípio que está lá no verso 21. Olha o que diz lá no verso 21. No qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Olha que coisa interessante. A palavra usada aqui é uma palavra enorme. É sunarmologel. Tá? Sunarmologel, tá? Que quer dizer o quê? Estreitamento, montar, colocar juntos os diversos componentes, ou seja, fazer a coisa ser construída com equilíbrio. Pense em uma coisa, em algo tão perfeito. Esta obra, a forma como esta família está sendo unida, construída, estabelecida, ela está sendo feita em harmonia, ela está sendo feita com muito zelo, com muito cuidado, ela está sendo construída com um equilíbrio. E aí nós vemos uma coisa interessante, que o Senhor Deus nos chama a atenção para isso, que quando fazemos parte desta família, temos o equilíbrio de Deus dentro de nós. É diferente, irmãos. O cristão verdadeiro, ele é uma pessoa equilibrada. Ele é uma pessoa em que ele vê as coisas de uma outra forma. O cristão verdadeiro, ele não se desespera, ele não se abala, ele não se agita diante das circunstâncias. O cristão verdadeiro, tá? Ele está linkado com o céu. Então, o que o inunda, o que toma conta dele, é a esperança que nos está proposta por Jesus lá no céu. Eu já falei diversas vezes aqui, que eu conheci algumas pessoas que me impactavam com a sua segurança, né? Com a sua paz, vamos dizer assim. Uma delas era minha sogra, que já é falecida. E ela me impactava, porque eu já até falei isso aqui várias vezes, ela recebia notícias ruins, mas ela ficava impávida, assim, como se tudo tivesse tranquilo. Ou seja, ela tinha tanta segurança de que Deus estava no controle das situações, que ela não se abalava. Davi fala isso também, do servo que não se abala com as notícias ruins.
Mas olha, vamos lá para o texto em Filipenses capítulo 4, que a gente vai ter um entendimento um pouquinho melhor sobre esta questão. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 5, nós lemos o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo fala de 3 coisinhas aqui, importantíssimas. A primeira, ele diz assim: seja a vossa equidade notória. Quando a gente fala de uma pessoa que tem equilíbrio, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que está linkada com o céu, nós estamos falando exatamente disso. Primeiro, ela é uma pessoa que tem uma equidade notória. O que é equidade? É um senso harmonioso do juízo. Tá? É uma pessoa que tem uma compreensão dos fatos de uma forma muito segura. Ela é justa nas suas avaliações. Chega a ser quase que perfeita nos seus pensamentos. Por quê? Porque ela está linkada com o céu. Não é o que ela pensa, mas é o que a Bíblia diz. E isso muda os fatos por completo. Então, quando Paulo diz, seja a vossa equidade notória, ele está dizendo assim, a sua posição ou as suas posições em relação às questões da vida, sejam elas de forma tal, impactante, que possa impactar a vida das pessoas. Você tem que ter segurança naquilo que você faz. Agir de uma forma como se realmente não sou deste mundo. Irmãos, quando eu vejo essa orientação de Paulo, tá? Isso me estremece. Porque como nós precisamos ter a segurança de Deus em nós, irmãos. Falamos tanto que somos cristãos, dizemos que nós amamos Deus, que nós vamos para o céu, mas muitas vezes acabamos nos esquecendo do poder dessa esperança em nós. E aí qualquer situação que apareça por aí, a pandemia, por exemplo, acaba nos abalando. E não pode nos abalar. Não pode. Porque nós somos concidadãos, ou cidadãos dos céus, junto com os nossos irmãos. Então Paulo está exortando a todos nós nesse sentido. Seja o seu equilíbrio, o seu senso de juízo, de forma tal, tão fundamentado, tão perfeito dentro de você, que impacte as pessoas que estão te vendo. É aquele famoso cara que passa, meu Deus, nada desestabiliza esse camarada. Eu olho ele todos os dias, o cara tranquilo. Aí Paulo fala de uma outra coisa: não estejais inquietos por coisa alguma, agitado, preocupado com as coisas dessa vida, preocupado com as questões do dia a dia. Eu entendo, irmãos, que isso nos afete, mas nós não podemos deixar que isso permaneça, não podemos deixar que isso venha mudar a nossa rotina. E Paulo diz, não fique inquieto por coisa alguma. Ele não diz assim, as questões principais você pode até ficar, não, ele diz por nenhum motivo. Ele zera isso, ele coloca isso no chão. Você não pode, não tem o direito de ficar inquieto por questões da vida. Então ele diz, no entanto, pegue essa angústia ou aquilo que motiva um desconforto na sua alma e coloque isso no altar de Deus. Chega lá, dobre o seu joelho diante do Senhor e aponte isso para os céus e diz, Senhor, está aqui, está aqui. Toma conta dessa questão para mim. Achei interessante que na reunião de quinta-feira de oração, havia uma certa angústia no coração da nossa irmã Valéria. Por questão da documentação do apartamento dela, a gente entende muito bem isso, quem comprou imóvel sabe como é que isso funciona, é enrolado mesmo, e é tanta questão, os caras pedem o atestado do seu avô que já morreu há 50 anos, é difícil, é complicado. Então, é muita coisa acontecendo, e isso acaba nos angustiando. Né? E ela estava nesse sentido. Eu me lembro que nós oramos e falamos, Valéria, olha só,
vai acontecer alguma coisa. Porque se Deus já te mostrou, já te apontou, então agora você já disse que fez tudo, né? Você fez tudo, então se prepara, porque agora está na mão dele. E Deus nunca falha, meus irmãos, a gente falha, mas Deus não. E hoje tivemos a feliz notícia que ela já assinou a documentação lá do seu apartamento. Queridos, é assim que a coisa, não fique inquieto, agitado, tá? Mas coloca isso diante de Deus. Então, o que Paulo coloca aqui para nós. E aí ele fala o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Excede o entendimento de quem? Nosso entendimento. Como é que a gente vai compreender algo assim? Impossível. Porque quando nós estamos linkados no céu, quando nós estamos seguros, quando nós estamos aqui com esse equilíbrio, irmãos, há uma paz no nosso coração. É aquela situação que você ora por uma causa, você ora por uma situação, e aquilo está vendo a coisa desmoronar lá fora, mas você começa a sentir uma paz profunda na sua alma. Eu já passei por essa experiência e tenho certeza que todos aqui também já passaram. Porque é uma coisa linda, a gente sabe, olha, Deus está nesse negócio. Vai rolar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa que esse quadro vai ser alterado. A paz invadiu meu coração, todo mundo chorando com lenço, oh meu Deus, a vida, não sei o que, e você sai rindo. Pessoal, esse cara tá maluco, tomou algum remédio brabo, porque para dar desse jeito, no meio dessa confusão toda, ele tá rindo, ele tá feliz. Por isso que a nossa equidade, irmãos, tem que ser notória diante dos homens. Eles têm que nos chamar de malucos mesmo. Fala, pô, esse cara, sei lá, esse cara é estranho, esse cara é diferente. É isso que motiva, é isso que cutuca eles, é isso que alcança essa turma. Mas vamos lá, meus irmãos, tem que correr. E aí nós vamos para o terceiro princípio, que está lá no verso 22. Olhem só que coisa interessante. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso é tremendo. É tremendo. Porque existe uma diferença enorme entre morar e residir. E muita gente acha que isso são sinônimos. E não são. Tem um abismo de diferença. Você reside no endereço X. Mas eu moro naquela casa amarela. Aquela. Lá na esquina, ó, a janelazinha dela é verde, tem um jardim lindo na frente. É naquela casa que eu moro. É diferente, até a entonação de voz muda. Até a entonação de voz muda. Porque você mora onde você cria raízes. Você mora onde você se sente bem. É ali, nesse lugar que você mora. Agora, você reside em qualquer lugar. Você pode ir para São Paulo e ficar num flat, ficar num apart-hotel ou ficar numa pensão, e durante um curso, durante um período X ou Y, você está ali, né, residindo naquele endereço. Mas você não mora ali. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque o texto é muito claro. Olha o que o texto diz. No qual também vós juntamente sois edificados para o quê? Para a morada de Deus. Ou seja, todo esse processo é para nos levar a preparar o nosso coração para que Deus possa morar nele. E aí, meus queridos, quanta gente enganada aí fora. Quantos cristãos enganados que acham, Jesus mora no meu coração. Não, Jesus reside no seu coração, meu irmão. Reside. Ele passa uma temporada ali. Porque ele não pode morar no seu coração. Ele não pode morar. E aí, queridos, nós vamos ler lá em João capítulo 14, Evangelho segundo João capítulo 14, verso 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele residência? Não! E faremos nele morada. Mas para eu fazer morada no teu coração, Jesus nos falando, primeiro você tem que guardar a minha palavra. Então, quanta gente enganada aí fora, meus irmãos. Quanta gente... meu irmãozinho, é isso aí, Davi. Quanta gente enganada.
Quanta gente enganada achando que Jesus mora no seu coração quando ele reside. Porque nós não guardamos a sua palavra. No quarto princípio, que está intimamente ligado a esse terceiro princípio, é que toda família tem um brasão. Não sei se vocês tiveram curiosidade de procurar na internet. Eu vi o brasão da família Duarte, né, que é a minha família. Tem lá 2 escudos quadriculados, tem lá um elmo, um penacho lindo em cima, um negócio muito doido, né? Típico da família Duarte. E aí, uma coisa que encanta: toda família tem um brasão. E qual é o brasão da nossa família? A cruz. A cruz é o nosso brasão, querido. E é aí que nós temos que entender. Essa palavra oikeios, que eu falei logo lá no início, tá? Ela também significa íntimo, que pertence ao lar. E agora, a cereja do bolo, relacionado pelo sangue. Amados, eu guardei isso para essa parte, porque isso é demais. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus que nos cobre. Então nós somos irmãos de sangue, porque o sangue do nosso Senhor Jesus está sobre cada vida aqui, sobre a vida de todo aquele que creu nele, que o aceitou pela fé. Amados, isso é lindo demais, porque nós somos filhos de um mesmo Pai e temos o sangue do nosso irmão maior, mais velho, sobre nossas vidas. E é isso que nos une. A nossa intimidade, a nossa comunhão, ela é extremamente forte. Não tem como ser quebrada. Nós vemos muito, aliás, nos nossos dias, isso é extremamente comum, tá? Vemos briga de família. Briga de família. E aí vemos irmãos se separando, ficam 20, 30 anos sem se falar. Não quer saber do seu irmão, né? Briga-se com os pais, sai de casa e não quer saber dos pais. Queridos, laços de sangue que eles têm, mas o laço que nos une é muito mais poderoso, é muito maior, é muito mais forte, porque é o sangue do Senhor Jesus que está em nossas vidas. E aí, queridos, o apóstolo Paulo nos revela o princípio fundamental do cristianismo, que é esse laço que nos une. É a nossa preocupação com o nosso irmão, com a nossa irmã, da gente ficar pensando nele: meu Deus, será que ele está precisando de alguma coisa? Será que eu posso fazer algo por ele? Aquilo te incomoda. Por que te incomoda? Porque o Espírito Santo que habita em ti e habita nele também, trabalha nesse sentido. Quantas vezes você já não ouviu a seguinte experiência? Eu já ouvi zilhões de vezes. Aliás, temos uma pessoa aqui dentro, no nosso meio, que tem uma experiência semelhante, de pessoas que estão passando em extrema necessidade, mas eram aquelas pessoas que faziam o que Paulo diz. O que Paulo falava? Não fique apavorado, não fique preocupado, mas coloque todas as situações aos pés do Senhor, que tudo isso seja conhecido através das suas súplicas, com ações de graça. Então essas pessoas iam por joelho, oravam: Senhor, eu não tenho comida para dar para os meus filhos, não tenho como alimentá-los. Aí de repente, do nada, a pessoa mal encerrou a oração, alguém toca a campainha. E é um carro cheio de alimentos. Não, sabe o que é? Eu estava no mercado, aí eu estava lá com o meu carrinho. Aí Deus está falando assim: pega outro carrinho. Como é que é? Pega outro carrinho. Tudo que você botar para você, você vai botar no outro carrinho. E você vai pegar esse outro carrinho, eu estou contando uma história verídica, e você vai pegar esse outro carrinho e você vai levar lá no irmão fulano de tal, na irmã fulana de tal. Aqui nós temos uma situação semelhante. Uma irmã que estava passando por uma dificuldade, Deus respondeu a sua oração, porque ela é muito quietinha, a gente conhece ela é muito quietinha na dela, não vai te falar, ela fica ali quietinha, só em oração. E aí
Deus supriu aquela necessidade. E no meio do suprimento foi um pedaço de queijo. Nunca vou esquecer, gente, eu nunca vou esquecer. Olha, Deus me falou tanto através desse testemunho, vocês não têm noção. Foi um pedaço de queijo, meus irmãos. Aí fala, mas Cleiton, que doideira é essa? Queijo? Sim, ela recebeu roupas e no meio das roupas foi um pedaço de queijo. E aí ela foi abrir um negócio do queijo lá, e era o queijo que ela mais amava, o queijo que ela mais gostava. Ali Deus estava fazendo a sua assinatura, dizendo, eu é que te mandei. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, já passei da hora. Então, olha só, nós baseamos toda a nossa comunhão no sangue vertido na cruz. Porque se nós lermos, por exemplo, em 1 João capítulo 1, verso 7, nós lemos o seguinte: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém! O sangue que nos cobre, que nos une. É através desse sangue que nós podemos comungar uns com os outros. Não podemos fazer fora disso. Não tem comunhão fora do sangue de Jesus. E o texto é claro nesse sentido aqui. Interessante, irmãos, que muita gente leva o cristianismo como se fosse uma confraria ou uma irmandade. Deus, eu fico pensando assim, como é que Deus reage diante disso? Porque temos irmãos que têm esse tipo de entendimento. Não é nenhuma coisa nem outra, porque ambas, a sua ideologia é baseada em obras próprias. Aqui no cristianismo, nós não temos como fazer isso, porque a obra foi dele, foi ele que fez, e foi ele que consumou essa obra. Então não tem espaço para as nossas obras. Não tem como nós colocarmos o nosso pedacinho ali, coloca esse negocinho aí. Não tem, não há espaço para isso. E é lindo isso. É lindo, é perfeito. Então a nossa comunhão, a nossa união são baseadas unicamente na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é que nos une. O sangue de Jesus é a nossa identidade. Irmãos, o nosso brasão, lembrem-se, é a cruz. A cruz. Concluindo, no texto de Marcos 3, 33 a 35, o próprio Jesus nos informa que se não fazermos a vontade de Deus, também não fazemos parte desta família. A vontade de Deus é a telema dele, no grego. Então se nós lêssemos, se os irmãos me permitirem, para Deus também me permitir, parafrasear o texto bíblico, eu leria Marcos 3, a partir do 33, da seguinte maneira: e ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? 34, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, aí eu vou parafrasear, aqui não tem ninguém para ser minha mãe, e aqui não tem ninguém para ser meu irmão. E lá no 35 ele diz, porque não fazem a vontade de Deus, por isso não podem ser meu irmão, não podem ser minha irmã, e não podem ser minha mãe. Esse é o fato, irmãos. A coisa é muito séria. Estamos cobertos por este sangue precioso. Agora temos que cumprir a nossa parte. É fazer aquilo que Deus nos manda. É aquilo que Ele nos diz na sua palavra para fazermos. É que nós temos que fazer. E por sermos concidadãos dos céus, aqueles que não praticam a sua palavra não podem fazer parte deste grupo. Não fazem parte dos santos, não possuem a mesma pátria que nós temos. E em Lucas capítulo 13, verso 27, o Senhor é muito direto, e o lindo do cristianismo é que não há enrolação. Quando o Senhor Jesus fala, Ele fala.
abertamente, diretamente, continua nos falando ainda hoje da mesma maneira. E aqui em Lucas 13, 27, ele diz: e ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço. Como é que é? Não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Por que o Senhor não me conhece? Como o Senhor não me conhece? Porque você nunca fez a minha vontade. Você nunca fez parte desta família. Então sai fora. Fica lá fora. Porque aqui você não tem direito. Aqui você não tem lugar. No Evangelho segundo João, capítulo 17, nós temos a oração, na minha opinião, no meu ponto de vista, a oração mais linda já feita, registrada na Bíblia, que é a oração do Senhor Jesus. E eu vou encerrar com essa oração, não lendo tudo, mas retirei alguns textos dela, alguns versículos, que falam dentro de todo esse tema que nós conversamos aqui agora. Lá no versículo 3, João 17, 3, começa assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Manifestei o teu nome, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 7, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Prestem atenção, esta oração ele está fazendo por nós cristãos. Ele não está orando pelo mundo, ele está orando pela sua família. Prestem atenção no texto, olha o que o texto diz, continuando. Porque lhes deis as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Nós é que recebemos. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Nós cremos que Deus enviou Jesus para nos salvar. E lá no verso 11 ele diz: eu já não estou mais no mundo. Ele já estava de partida. Mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Vocês não percebem uma preocupação de alguém muito próximo de você? O teu irmão mais velho está preocupado contigo. Ele está deixando este mundo. Ele está passando naquele momento o bastão para o Espírito Santo, que viria pouco tempo depois. E aí ele está deixando aqueles que ele ama, aqueles 11 discípulos, não 12 mais. E ele estava preocupado, angustiado, porque eu vou deixar eles, como é que vai ficar? Somente um irmão, somente alguém da família se preocupa assim. E aí você vai para o verso 12 e diz, e ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aí no versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Meu Deus, está falando de nós. Ele nos viu, ele enxergou a gente no futuro. E aí, no verso 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, isso é família, e uma família de verdade, onde nós temos alguém que nos ama desinteressadamente, porque nós não podemos retribuir a ele nenhuma coisa. Não podemos devolver para Deus nada, porque tudo é dele. E mesmo assim ele nos ama, nos inseriu em uma família espetacular, maravilhosa. E aqui quando ele diz assim, isso aqui me chamou muito a atenção,
muita atenção quando ele diz assim, ele fala assim, aqui no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, ponto, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. E aí você vai falar, não, isso já estava premeditado, estava escrito lá nos tempos eternos, que o tal de Judas ia fazer essa tolice. Não, irmãos, não, porque o próprio Jesus diz assim, é mister que todas as coisas escritas ao meu respeito aconteçam, mas ai daquele homem através do qual vier a acontecer, melhor lhe seria que amarrasse uma pedra de mó no pescoço e se jogasse no mar. Ele não falou de Judas, ele falou de alguém. Judas escolheu sair da família, irmãos. Judas escolheu sair da família. Judas não quis esse amor. Judas não se interessou por esta obra maravilhosa de Deus, de nos inserir dentro de um corpo santo, nos fazer concidadãos, com direitos iguais, com igualdade total, pertencermos a um céu maravilhoso, a uma pátria que já está lá nos aguardando. Queridos, eu queria deixar essa meditação hoje aqui, neste dia tão especial, tão maravilhoso, porque é um dia que nós exaltamos a família, nós comemoramos o Dia das Mães. É um dia que para nós significa muito, onde a família, todas as famílias vão estar reunidas ao redor da mesa. Estamos falando de uma verdadeira família que nós fazemos parte. Todos nós aqui, todos vocês que estão me ouvindo pela internet, estão me vendo, fazemos parte de uma única família. E o sangue de Jesus é que nos une. É mesmo este sangue que hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor, a mesa dele, onde aquele sangue é representado pelo vinho, onde seu corpo quebrado é celebrado, configurado neste pão partido. Então, queridos, passemos agora para a ceia do Senhor neste momento.